E pessoal, continuando aqui as resoluções dessas questões. Essa questão aqui foi uma questão que o professor fez em sala de aula, mas como um exemplo para abordar todo o conteúdo que ele pode cobrar durante a prova, né? E aqui é basicamente um retificador de meia onda com filtro capacitivo. Ah, a tensão aqui ele informa que é 12 raiz de 2, no caso a tensão RMS é 12, e a tensão de pico vai ser 12 raiz de 2. Tem um diodo, tem um capacitor. Esse diodo, no caso, ele considerou como sendo um diodo ideal. E o capacitor é um capacitor que ele já informou que é de 560 microfarads. E tem um resistor que está simbolizando uma carga, tá? E aí, de início, a gente primeiro vai calcular. Deixa eu pegar aqui meu lápis, pincel. Vamos primeiro calcular a tensão de pico, VP. Tensão de pico, como a gente já viu, a própria questão já deu, né? Ela vai ser 12 raiz de 2. Então eu tenho aqui o VP vai ser igual a 16,97. 97 volts. Com isso, e considerando que um diodo é um diodo ideal, eu posso dizer que minha tensão no capacitor vai ser igual à tensão de pico, que vai ser igual a 16,97. Que vai ser igual também ao VC máximo. VC máximo. Ou seja, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, aqui eu tenho um VP e aqui eu tenho um VC, que vai ser igual a VP. Porque aqui é um diodo ideal, certo? Eu vou destacar essa informação que ela vai ser importante para a gente daqui a pouco. E aí, com isso, a gente pode calcular a tensão de Ripple, né? Vou desenhar aqui a onda para ficar para todo mundo entender, né? Eu tenho que a minha tensão de entrada, ela vai seguir como... Opa, tá muito grande aqui. Ela vai seguir como sendo uma senoide, né? E... taranã. Imagine que estou em... Deixa eu desenhar aqui direito para não ficar muito confuso. Assim fica melhor. A tensão de entrada, ela vai seguir esse padrão. Imagino que tá tudo reto aqui, tá? Porém, a tensão que eu vou observar nessa carga, ela tende a ser desse padrão aqui. Ela vem até aqui em cima, e aí ela desce, que o capacitor ela segura uma carga, né? E vai de novo, e desce de novo. A gente tem que calcular agora justamente essa perda aqui que vai ter, que vai ser o VR. A gente já viu em algumas questões, isso aqui vai ser o VR. E aí a gente vai calcular isso aqui agora, tá? Então, eu não posso usar nesse caso aqui a fórmula que eu vim usando anteriormente, que é aquela que era VR, isso é igual a ICC sobre o capacitor vezes o F. R. Eu não posso usar essa fórmula, por quê? Simplesmente porque eu não tenho o ICC. E eu também não tenho o VCC. E não é possível eu calcular essa fórmula, ou eu encontrar o VCC, porque eu também não tenho esse resistor. Então, por conta disso, eu não consigo usar essa fórmula aqui, que ela é mais simples. Aí você pode se perguntar, tá, mas eu tenho uma potência de saída que ela é de 10 watts, e eu posso encontrar a corrente e eu posso calcular também a queda de tensão, né? Que eu tenho a queda de tensão aqui, que ela vai ser de 16,97, tendo a tensão e tendo a corrente que eu encontrei pela fórmula da potência, né? Tipo, eu poderia falar que ICC é igual a P0 dividido por V de pico. Vocês poderiam falar isso, mas esse ICC aqui, ele é diferente. Porque aqui eu não encontro um ICC. Aqui eu vou encontrar um IRMS. E aqui a gente vai perceber que lá na frente ele é diferente. E é por conta disso que eu não posso usar essas fórmulas. Até porque eles estão em magnitudes diferentes, né?
O VP, ele tá como se fosse uma tensão realmente efetiva, na tensão de pico, e não é a mesma para potência. Então, para esse caso, eu não vou poder usar essa fórmula padrão que a gente já estava usando anteriormente nas outras questões. Então, eu vou até descartar aqui um desenhozinho vermelho, ó. Eu não vou poder usar. E aí, como alternativa, a gente tem uma outra fórmula, que é a seguinte. O capacitor vai ser igual a 2 vezes a potência de saída dividido pelo VC máximo, aqui VC max, ó, menos VC mínimo ao quadrado, os dois ao quadrado, né? Vezes a frequência de Ripple. Frequência de Ripple. Essa fórmula aqui, ela vem em decorrência das energias consumidas, né? Eu não vou deduzir ela aqui porque ela acaba sendo uma dedução um pouco extensa, um pouco cansada, mas para esse caso aqui eu consigo usar essa fórmula e ela acaba sendo inclusive mais abrangente, né? Se eu não tenho uma corrente de saída, se eu tiver só a potência de entrada, a potência de saída, eu consigo encontrar facilmente o capacitor, ou então qualquer um dessas outras três variáveis, né? Mas se eu tiver o ICC, essa aqui ela acaba sendo mais vantajosa mesmo. E aí, com isso, a gente consegue que eu tenho um capacitor já, né? Da do capacitor, eu passo só o VC mínimo para um lado e tiro o quadrado, e aí eu consigo fazer com que o VC mínimo vai ser igual a raiz de VC máximo ao quadrado menos 2 vezes a potência de saída dividido pelo capacitor vezes o FR. Com isso, VC mínimo vai ser igual a raiz de 16,97, que foi o que a gente já encontrou anteriormente, ao quadrado, menos o PO aqui, ele diz que é 10, né? Potência de saída é 10, então eu vou botar aqui já 20. Opa, aqui. Nossa, tá muito feio. 20 dividido pelo capacitor, que ele é de 560 vezes 10 a menos 6, vezes a frequência, que ele também dá, que é 60. Nisso aqui, a gente vai chegar a uma conclusão de que isso aqui vai dar. Deixa eu pegar aqui a minha gabarita, é 288 menos 595,23. Olhando para essa fórmula, a gente já deduz que esse número é maior que esse e, por consequência, isso aqui vai dar um número imaginário. O que isso significa? A nossa conta está errada? Não está. Significa que esse VC mínimo aqui, ele não está chegando nessa parte da onda. É como se ele estivesse carregando até aqui, estivesse carregando tão rápido que ele fazia isso aqui, ó. Ele não chegava até a onda, né? Ele chegava bem antes da onda. E aí é como se o capacitor não estivesse prestando. Então, eu posso até, inclusive, falar isso aqui, né? Eu posso botar até aqui. Capacitor, capacitor, descarregando antes da próxima onda. Não é suficiente para o projeto. Eu posso dizer isso. E aí, o que acontece? O professor, ele solicitou para que a gente calculasse é, cenários diferentes, né? O primeiro cenário era quando essa onda, ela vinha aqui em cima e ela chegava aqui no pé da próxima onda. Ou seja, o meu VR, minha tensão de ripple, ela ia ser justamente a tensão de pico,
16,97 volts. Ele pede para calcular esse cenário. E aí o próximo cenário que ele solicita é a tensão de Ripple chegando a 0,5, o valor da onda. E o último cenário é a tensão de Ripple chegando a 0,3. E aí o fator, a tensão de Ripple para 0,5 para 0,3 vai ser o mesmo cenário, mas eu vou fazer só a tensão de Ripple para 16,97, que é batendo aqui no pé da onda, e para 0,3, que é o que a gente vai utilizar para o resto do projeto, certo? Eu vou calcular, opa, primeiro para a tensão de Ripple valendo 16,97, certo? Deixa eu puxar aqui pro lado. Tá bem aqui. Vou escrever para VR igual a 16,97 volts, certo? Então, com isso aqui, eu consigo já saber que o meu VC mínimo vai ser igual a 0 volts, correto? Porque ele está batendo bem aqui, ó. Ele está batendo justamente aqui no 0 volts. Então, aplicando aquela fórmula lá que eu já tinha falado, já tinha mostrado para vocês, capacitor 2 vezes 10. O meu VC máximo vai ser 16,97 ao quadrado. Meu VC mínimo é 0 ao quadrado, então não faz sentido eu colocar aqui, né? Vezes 60. Com isso, fazendo aqui as contas, eu encontro que o meu capacitor para esse cenário, ele vai ser de 1,15 milifarads. E aí, vocês podem procurar essa tensão de Ripple para 0,5, mas como a gente vai utilizar somente de 0,3, eu vou fazer somente para o de 0,3, tá? Então, para VR igual a 0,3, 16,97. Esse 0,3 é a mesma coisa que 30%, tá? 30% da tensão de pico. A mesma coisa. E aí, eu posso encontrar que o meu VC mínimo. Ah, deixa eu só, inclusive, né? 0,3 vezes 16,97 vai dar 5,09. 5,09 volts. Então, por consequência, o meu VC mínimo vai ser igual ao meu VC máximo, 16,97, menos a minha tensão de Ripple. Por quê? Minha tensão de Ripple vai ser dado por isso aqui, né? Ó. Vai ser basicamente isso. E nesse ponto aqui, ela é 30% da tensão de pico. Então, meu VC mínimo vai ser justamente esse ponto. Vai ser o V máximo, né? O VP. Ser o VP menos 30% da tensão de pico. Que é a tensão de Ripple, justamente isso. Isso aqui vai dar igual a 11,88 volts. Pronto. E aí a gente vai calcular todo o projeto para esse cenário aqui. Justamente, para esse capacitor que eu vou calcular agora, inclusive, né? Capacitor vai ser igual a 20 vezes, ou sobre 16,97 ao quadrado. Tá meio feio aqui, mas que eu tô agilizando um pouco mais aqui o projeto, tá? Menos, VC mínimo vai ser 11,88. 11,88 ao quadrado. Ver se eu diminuindo aqui a espessura, ficou um pouco melhor. Ao quadrado. Vezes 60. Fazendo essas contas, deixa eu pegar aqui minha colinha. Tá. Fazendo aqui as contas, esse capacitor a gente vai encontrar que é de 2,5
27 milifarads. Vocês podem confirmar essas contas aqui na calculadora de vocês, tá? Inclusive, até recomendo que vocês façam isso. E também, se quiserem, né, façam para o caso da tensão de Ripple ser 50% a tensão de pico. Quando for... Ah, então, quando for 50%, tá? Só para deixar aqui claro. 50%. O capacitor vai ser igual a... Vixe, não fiz. Eu apaguei aqui sem querer, pessoal. Então, ignorem aqui esse caso. Ignorem o caso, depois vocês podem testar aí na calculadora. É que eu não anotei aqui no caderno, aí eu não tô aqui de cabeça, não tô lembrando de cabeça. Enfim, erros técnicos. Tá, a gente sabe aqui agora a capacitância do capacitor. E aí, com isso, a gente pode encontrar várias coisas e a gente vai ter que dimensionar também várias coisas, né? A primeira coisa que o professor pede é que a gente faça um gráfico para todos os cenários. Então, eu vou puxar aqui uma linha gigante e aí eu vou fazer aqui um gráfico para vários cenários. E aí, o primeiro deles vai ser justamente o que que o capacitor está enxergando, né? Então, a onda sinoidal, ela vai estar mais ou menos dessa forma. Ser mais ou menos assim. E o capacitor, ele vai fazer com que essa forma de onda seja assim. Então, descarregou, carregou, subiu. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Pronto. Descarregou, subiu. Aí a tensão de Ripple vai ser bem aqui. Subiu de novo. Descarregou. Bom. E assim por diante. Ou seja, essa vermelha aqui é como se fosse ser, ser um filtro capacitivo. A onda retificada ser um filtro capacitivo. E a verde é que realmente a carga vai estar enxergando, né? Vai estar enxergando essa onda aqui verde. Então eu vou dizer que essa onda aqui vai ser a onda retificada. Tá? Então bem aqui em cima eu vou colocar VC Max. É pequenininho aqui. E aqui embaixo vai ser meu VC mínimo. Como ficou grosso, já é isso. Meu VC mínimo. Perfeito. É isso. E aí, com isso, eu posso também encontrar a minha corrente no diodo. Então, esse gráfico aqui de baixo, esse aqui de cima é para onda retificada, certo? Aqui tudo vai estar em função de θ. E esse aqui de baixo, ele vai ser para o meu diodo. Vou descer um pouquinho mais, tá muito em cima. Em função de θ. Inclusive, eu acho que eu posso até apagar essa onda vermelha aqui. Fica melhor de enxergar, né? Ó. Apagar isso aqui também. Pronto. Isso aqui vai ser a onda enxergada pela carga. Ou não, né? Melhor não, né? Fica melhor de... Enfim, vai ficar assim mesmo. Melhor pra entender assim. E aí o meu diodo, ele vai enxergar o quê? O que acontece com o diodo quando eu tô nesse ponto e quando ele começa a descarregar? Deixa eu analisar esses dois cenários aqui. Aqui é a mesma coisa. É o ponto que ele vai começar a carregar e o ponto que ele vai começar a descarregar. Aqui é a importância de vocês usarem uma malha quadriculada, tá, pessoal? Como eu desenhei aqui meio torto, eu tô desenhando no mouse, pareceu que essa onda aqui, esse, esse quadradinho aqui, né? Esse quadradinho que eu desenhei aqui, esse retângulo, ele é menor aqui do que aqui, né? Que parece bem maior.
Mas os dois têm o mesmo comprimento, tá? Não se enganem. E é só realmente que eu tô desenhando no mouse, tá um pouco complicado. Mas eles têm o mesmo comprimento. E aí, o que acontece com o diodo quando o capacitor começa a carregar? A corrente dele tá vindo zero até esse ponto. E quando o capacitor começa a carregar, ele tem um pico de corrente. Ele tem um pico de corrente. E aí esse pico de corrente ele vai decaindo de forma linear até o pico da onda, né? Que é quando ele começa a descarregar. Quando o capacitor começa a descarregar. E aí, aqui se mantém em zero. E aqui, novamente, ele tem um pico de corrente. E depois vai decaindo de forma linear e se mantém em zero. Certo? Esse é o comportamento do diodo. Porém, se eu quiser calcular o valor de uma onda triangular, dá muito trabalho. E aí, o que que a gente faz, né? Para simplificar isso, a gente pega essa onda e corta pela metade. Ou seja, em cima tem um triângulo. Peraí, deixa eu só dar um zoom aqui. Vai ser tipo assim, ó. Eu tenho isso, né? Então, em cima eu corto na metade e eu pego esse triângulo e jogo para baixo. Tiro ele daqui de cima e jogo ele aqui para baixo. Ou seja, essa minha onda que era triangular, ela passa a ser uma onda quadrada, né? Uma onda retangular, uma onda quadrada. Então, a gente vai aproximar essa onda triangular para a onda quadrada para facilitar nossos cálculos. Somente para isso. Então, isso eu até apaguei sem querer já, né? Mas vou manter ela, mas eu vou fazer a onda retangular, onda quadrada de outra forma. De outra cor, quer dizer. Então é como se viesse tipo dessa maneira aqui. Se ela viesse assim. A verde é a onda real, a vermelha é a onda que a gente está aproximando para facilitar nossos cálculos, certo? E aí, o que acontece? Este aqui, esse meu valor aqui, ele seria meu IG. O que que é meu IG? É a minha corrente de pico no diodo. Corrente de pico no diodo. O IG ele acaba não sendo muito dedutivo, né, a esse nome. Não sei por que que escolheram IG, mas o IG significa corrente de pico no diodo. E aí, como a gente aproxima para uma onda retangular, uma onda quadrada, né? Esse G ele vai meio que descer aqui para baixo. Descer para baixo é osso, né? Ele vai descer aqui para esse valor. Então, o meu IG ele vai ser justamente esse meu valorzinho aqui, que é a minha corrente de pico no diodo. O meu IG eu sei também, pelas fórmulas, né, do próprio livro. Depois eu vou fazer aqui as fórmulas tudo de uma vez, tá? Eu acho melhor continuar aqui com o gráfico para a gente não perder o foco. Descendo um pouquinho mais. Aí pronto. Aí que tem outro fator interessante, que é... Ah, inclusive eu tô achando que tem linhas. As linhas são interessantes também. Aí, eu só diminuo aqui a espessura dela. Ó, tracejado. Boa, aí, vivendo e aprendendo. Certo, a gente tem a tensão de pico no diodo. Então, deixa eu desenhar aqui também essa outra linha. Seu θ. A tensão de pico no diodo, eu vou ter que a onda dele vai ser máxima justamente nesse meiozinho aqui. É como se fosse um senoide também. É como se fosse, não, é um senoide, mas o pico dela vai ser justamente nesse meio. Que é justamente bem no meio da tensão de pico inversa, tá? E aí ela tem esse pico aqui, ela vai até mais ou menos aqui e volta novamente pro meio.
Lembrando que ela tem o mesmo formato de onda, a mesma, como é que eu posso dizer? Amplitude? Amplitude não. É, a mesma amplitude e a mesma frequência que a onda de cima, tá? Então aqui em cima ela parece mais pequenininha, mas ela tem a mesma frequência, mesma amplitude. Ou seja, elas se repetem de maneiras iguais, igual a tensão de entrada. Ela só é um pouco defasada, no caso aqui ela é atrasada, né? O pico dessa aqui, ela é bem aqui e o pico dessa aqui ela é bem aqui no meio. Então isso aqui vai ser a minha tensão, meu VD, minha tensão no diodo. E aí ela vai de 0, aqui em cima vai ser 0, e aqui embaixo vai ser menos 2V, menos duas vezes a tensão de pico, que é a tensão inversa do diodo. Certo? E aí, por fim, a gente tem aqui embaixo a corrente no capacitor. Embaixo a gente tem corrente no capacitor. Como que ela vai funcionar? Ela vai se dar da mesma forma que a corrente de pico no diodo. Ela vai se manter aqui em 0. Quer dizer, em 0 não. Ela vai se manter negativa. E aí, quando for para se carregar, ela vai ser positiva. E aí, de novo, ela vai descarregando, negativa, até o próximo diodo. Um minuto. Foi bom. Oh, poxa. Tá, deixa eu apagar isso aqui e usar novamente. Ela se mantém negativa por quê? Porque ela está descarregando. Então, quando ela descarrega, ela está entregando energia pro circuito. Por isso que ela tende a ser negativa. E aí ela se carrega novamente, então fica positiva. Depois descarrega novamente. Então a corrente fica negativa. Ela está saindo. Quando a corrente está saindo, a gente diz que ela é negativa. E aí, de novo, se carrega, tá recebendo corrente, então fica positiva. Depois, descarregando, fica negativa. Esse meu valor, ó, novamente, tá? Esse quadrado é para ser do mesmo tamanho que esse. Tem a mesma amplitude. Esse meu valor aqui, eu vou dizer que ele vai ser IG menos IR, tá? Por quê? Ele vai ser a corrente de pico aqui no diodo. Aqui. Vai ser a corrente de pico, a corrente máxima que está passando por aqui, menos a corrente que ele está entregando para o resistor. Então, por isso que vai ser o IG, que é a corrente máxima, menos a tensão de pico, menos a tensão do resistor, a corrente do resistor, perdão. Isso aqui vai ser a corrente no capacitor, certo? Pronto. Sabendo disso, a gente pode encontrar aqui alguns valores agora que vai ser importante para o dimensionamento do nosso circuito. A gente só sabe que o capacitor é de 2,27 microfarads, milifarads, mas só isso não é o suficiente. A gente tem que encontrar também a corrente máxima que o capacitor aguenta, porque existe capacitor de 220 volts que aguenta 1 miliampere de corrente, existe capacitor de 40 volts que aguenta 2 amperes de corrente, só um exemplo, tá? Então a gente tem que saber qual é a corrente, né, esses valores aqui, que pra gente dimensionar o nosso capacitor, nosso diodo adequadamente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Primeiro de tudo, a gente vai encontrar aqui um valor de θ para que é o tempo de descarregamento do capacitor, que é justamente esse tempo aqui, ó. É essa variação aqui de θ que a gente vai encontrar, porque é o tempo entre o carregamento quer dizer que ele começa a carregar, e o descarregamento, que ele começa a se descarregar. Então eu preciso desse tempo aqui para começar a dimensionar meu capacitor. E aí, só para deixar aqui mais claro, tá? É, o θ, ele vai se comportar dessa forma. Aqui vai ser 0. O pico de onda, que ele se dá também ao pico de descarregamento, né? Ele vai ser π sobre... Ixi, ficou um pouco feio aqui. Deixa eu copiar aqui. Vai ser π Eu não tenho π. É, vai ficar na mão mesmo. Enfim.
ver se fazendo ele menor dá certo. Pronto, acho que assim vai dar certo. Esse π sobre 2, bem aqui. Bem aqui, que era para ser o pico negativo, vai ser π. E bem aqui, acaba não sendo muito relevante, né? Mas, enfim, vai ser quanto? 3π sobre 2, né? Eu acredito, por aqui. Mas, enfim, o que importa pra gente vai ser justamente esse pico aqui, que é π sobre 2. Π sobre 2 aqui. E o π bem aqui, né? Que aqui vai ser metade. Enfim. E aí, eu não tenho esse valor aqui. Eu tenho esse valor que é π sobre 2, mas eu não tenho esse valor. E aí eu vou chamar ele aqui de θ1. Vou chamar isso aqui de θ1. E aqui o que é θ2, o que é π sobre 2, eu vou chamar de θ2. Tá? Só para ficar mais claro. Então, θ2, ele vai ser igual a π sobre 2. Então, para eu calcular meu θ1, como que eu faço? Ele vai ser igual ao seno a menos 1, o arco seno, né, no caso, de VC mínimo sobre VP. De onde que vem essa fórmula? Ela vem daqui, ó. Eu tenho que o meu VI de θ vai ser igual ao meu VP vezes seno de θ. Então, eu posso chamar esse VI aqui, posso chamar ele de VC mínimo. Então, eu chamo ele aqui de VC mínimo. Vai ser igual a VP vezes o seno de θ. Como eu quero encontrar o θ, faço o quê? Eu jogo o VP para cá, né, dividindo. E o seno, eu faço a função inversa do seno, que é o seno a menos 1, que é o arco seno. E aí vai dar justamente isso aqui. Vai ser o VC mínimo sobre o VP, o arco seno disso, né? Vai ser justamente essa fórmula. E aí eu vou encontrar que o meu θ1 vai ser igual a seno a menos 1 de 11,88 dividido por 16,97. Isso vai dar igual a 0,77. Isso é uma θ1. Como eu quero saber essa diferença de tempo, eu vou chamar isso aqui de ΔC, ou de θc. Meu θc meu θc vai ser igual ao θ2 menos o θ1. Então, θc vai ser igual a π sobre 2 menos 0,77. θc ele vai ser igual a 0,8 radianos. Isso aqui é importante, tá? Radianos. E aí, com o θc, eu consigo encontrar justamente o que eu estou começando a projetar, né? Que é o meu IG. Quem que vai ser meu IG? Antes de encontrar meu IG, eu preciso primeiro determinar o meu ID médio.
Por quê? Essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar, pessoal. ID médio vai ser igual ao quê? 1/2π vezes IG vezes o θc. Porém, a gente não sabe, a gente quer justamente encontrar esse IG, né? Então a gente não tem esse ID médio. O ID médio, para o nosso cenário atual, ele vai ser numericamente igual ao meu IR. Por quê? Vamos aqui voltar para o cenário, para o circuito, tá? Quando eu estou aqui nesse circuito, eu tenho que a corrente que passa por esse diodo, a corrente máxima que vai passar por ele, vai ser IG. E aí, no regime transitório, vai estar carregando, né? Vai estar carregando o capacitor, vai estar passando corrente para o capacitor e passando corrente pelo resistor. Porém, no regime permanente, que é quando o capacitor vai estar descarregando, esse diodo ele vai ser de jogada, vai se comportar como um circuito aberto, e a corrente que vai ter por aqui vai ser a corrente do capacitor e a corrente que já passava pelo resistor. Ou seja, por que que eu posso dizer que o meu IG não, tá? Desculpa. Meu, meu ID médio. Meu ID médio vai ser igual ao IR. Porque a única fonte de corrente que eu vou ter aqui no meu circuito, ela tá vindo por aqui. Então, a única fonte de entrada de energia, né? Vai estar vindo pelo esse diodo. E como ele vai estar aberto, todo o resto da corrente vai estar acumulado aqui, né? Porque nada se perde, né? A energia não se perde. Então, eu posso dizer que a corrente que está vindo por esse diodo vai ser igual a corrente que vai passar pelo resistor. Ela vai se dividir depois pelo. Ela se dividiu antes, né? Pelo capacitor e se dividiu pelo resistor. E aí a corrente que estava circulando pelo resistor se mantém e o capacitor vai devolver aquela corrente que passava por ele antes. Então, por isso que eu posso dizer que esse ID médio vai ser igual ao IR. Então, voltando aqui para o caso, para o cálculo, né? O IR vai ser justamente o quem? Vai ser a minha potência de saída dividido pela tensão. Pela tensão? Não, desculpa, pelo meu VC médio. Pelo meu VC médio. E aí, quem que é o VC médio? Então, é uma onda, né, que começou querendo encontrar quem era o ID médio, aí o ID médio ia ser igual ao IR, e o IR precisa do VC médio, né? Parece que é um negócio sem fim, é um loop infinito. O que vai ser meu VC médio? Meu VC médio, ele vai ser a minha tensão de pico menos a tensão de ripple sobre 2. Isso que a gente já tem, né? Tensão de Ripple já tem, VC de pico já tem, 27 menos 5,09 dividido por 2. Isso aqui eu tenho que vai ser igual a 0, opa, 14,425 volts. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Isso aqui que vai ser o VC médio. Por isso que eu considero que tensão máxima menos a tensão de Ripple dividido por 2. Então deixa eu marcar isso aqui também. Marcar também um capacitor, é importante. O VC mínimo também. Isso aqui tudo é importante, na verdade. Pronto. Ah, pronto. Então, já que eu tenho o meu VC médio agora que é 14,25, eu posso dizer que o meu IR vai ser igual a 10 sobre 14,425. Isso aqui vai dar igual a 0,693 amperes. E aí agora eu consigo calcular isso aqui. Eu posso simplesmente dizer que meu ID médio vai ser igual a 0,693, que vai ser igual a IG
sobre 2π vezes 0,8, que é o meu ΔC, certo? E aí, joga 2π pro outro lado, divide por 0,8, eu tenho que meu IG vai ser igual a 0,693 vezes 2π dividido por 0,8. Isso vai dar igual a 5,44 amperes. 5,44 amperes. É uma questão bem grande, já tá com o quê? Tá com 40 minutos de aula. Pessoal, desculpa pelo tempo, mas a questão realmente é muito densa, muito grande. Eu tô explicando assim os mínimos detalhes, né? Para que todo mundo possa entender. Ah, e aí, tendo calculado esse IG, tendo calculado o IG, a gente consegue calcular outras coisas agora. A gente pode calcular a corrente do diodo eficaz, a corrente RMS do diodo. Quem que é esse IR, esse corrente no diodo RMS? Ela é bem parecida, na verdade, com a corrente média, tá? Ela vai ser a raiz de IG ao quadrado vezes 1 sobre 2π vezes ΔC. Ela é bem parecida, então, para não se confundirem, né? Como aqui está ao quadrado, eu posso dizer que isso aqui vai ser igual ao IG vezes a raiz de ΔC sobre 2π. Então, minha corrente RMS, minha corrente eficaz no diodo, vai ser igual a IG, eu tenho que é 5,44 vezes 0,8 dividido por 2π. Esse daqui vai dar igual a 1,94 amperes. Corrente RMS no diodo. E a corrente RMS, traduzindo ela, né, é a corrente que vai realizar trabalho. Então, apesar do meu diodo enxergar aqui uma corrente senoidal, né, a única corrente que vai realizar realmente um trabalho vai ser a corrente RMS. Eu posso transformar essa corrente senoidal, transformar entre várias aspas, tá? Essa minha corrente senoidal em uma corrente linear de valor de 1,94 amperes que vai realizar um trabalho. E aí, essa informação ela é importante para o próximo cálculo que a gente vai fazer agora. Por quê? Porque o próximo cálculo vai ser para a gente encontrar a corrente eficaz do capacitor. Quem que é a corrente eficaz do capacitor? Vai ser igual a ID RMS ao quadrado, vai ser igual a IC RMS ao quadrado, mais IR ao quadrado. Tá? E o que que é isso aqui? De onde que veio essa fórmula? Esse IDRMS, ela é uma corrente AC, né? Eu posso dizer que é uma corrente AC, uma corrente alternada. Desculpa, CA. Corrente CA. Está em português, né? Não está em inglês. É uma corrente CA. Mas que ela pode se dividir posteriormente em uma corrente para o capacitor, que também vai ser CA, e uma componente para o resistor, que ela vai ser CC. O resistor ele vai encontrar uma corrente CC. Ele não funciona como uma corrente alternada, né? Então aqui eu estou basicamente distribuindo os trabalhos. Eu estou transformando essa corrente total que está passando pelo diodo, essa corrente eficaz do diodo, em uma corrente eficaz para o capacitor, mais uma corrente não necessariamente eficaz, mas por ser linear, por ser contínua, né? Ela acaba sendo também eficaz para o resistor. Então aqui é uma corrente completa, a corrente total do circuito, basicamente, que vai realizar o trabalho. Aqui é a corrente consumida pelo capacitor em CA. E esse
Essa corrente do capacitor em RMS, eu posso dizer que ela é a mesma corrente de Ripple. Isso aqui é igual a corrente de Ripple, tá? Que é a corrente que vai realizar o trabalho. E a corrente consumida pelo resistor, que enfim, é a da carga, né? Então, sabendo disso, é uma informação importante para vocês saberem. Vou pegar aqui tudo. Eu já tenho o IDRMS, que é 1,94, e eu já tenho meu IR, que eu já disse aqui em cima, que o IR vai ser igual ao I médio, né, a corrente de diodo média. Então, meu IC máximo, ou meu ICRMS, vai ser igual a raiz quadrada, né? Opa, raiz quadrada. Né, eu peguei esse ICRMS, joguei o IR para outro lado e tirei a raiz deles. Então, raiz quadrada, IDRMS vai ser esse aqui, 1,94, 1,94 ao quadrado, menos essa componente que eu joguei para o outro lado, né? O IR ao quadrado. Quem que é o IR? 0,693. 693 ao quadrado. E aí eu tenho que isso aqui vai ser igual a 1,83 amperes. Pronto. Com isso, a gente finaliza essa questão minúscula, né? Bem pequenininha que ela é. Por quê? Porque a gente tem aqui agora, ó, vou pegar esses dados aqui. A gente tem todos os dados do capacitor. Então, capacitor. Como que eu dimensiono um capacitor? Eu preciso da capacitância dele. O capacitor vai ser de 2,27 milifarads. Então, capacitância. Eu tenho a corrente. É isso. Daqui a pouco eu corrijo então. Tem uma corrente RMS que passa sobre ele. Corrente RMS que vai ser igual a 1,83 amperes. Ou seja, para eu pegar um capacitor, não posso só chegar lá numa loja de eletrônica e pedir um capacitor dessa capacitância. Eu preciso que o capacitor aguente essa corrente que vai passar sobre ele, certo? Por isso que a gente tem que dimensionar essa corrente também. E a tensão dele, tensão máxima, VC máximo, igual a 16,97 volts, certo? Eu preciso que o capacitor também aguente pelo menos 17 volts, né? Aproximadamente 17 volts, enfim. E o meu indutor não, desculpa. O meu diodo, eu preciso que a corrente no diodo, corrente de pico, G, pico, preciso que ele aguente uma corrente de 5,44 amperes. E eu preciso que ele forneça uma corrente média, ID média, que é a mesma coisa que o ICC, tá? ID CC, de 0,693. Essa informação aqui ela é um pouco mais genérica, tá? Normalmente os diodos conseguem conduzir, conseguem fornecer essa corrente. E que ele aguente também o IDRMS de 1,94, tá? Então, é isso. Ok. Somente isso. E, não menos importante, né? O meu resistor, a minha carga. Carga, resistor. Entre aspas. Entre parênteses.
ele consiga suportar essa corrente IR, né? Corrente no resistor tem que suportar essa corrente de 0,693. Então, alguns resistores. Ah, e também a potência, tá? A potência dele ele tem que suportar uma potência de 10 watts. 10 watts. Então, no final, esse foi o meu dimensionamento do circuito. Todos esses cálculos foi para dimensionar esse circuito. E aí, com isso, também a gente consegue colocar aqui os valores, né? Dar nome aos bois aqui nesses gráficos, certo? E aí, é isso. Foi um vídeo de 1 hora, praticamente, 50 minutos. Mas bem explicado aqui sobre como é que funcionou essa questão que o professor resolveu em sala de aula, tá? É isso aí, pessoal.